Olá! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um momento muito delicado que acontece na vida de todos os seres, humanos e não humanos, mas que a gente costuma normalmente falar mais em relação aos humanos e pouquíssimo em relação aos não humanos, os nossos animais. Os nossos animais, quando a gente vive uma vida inteira com eles e diferente do nosso ciclo, que é um pouquinho mais longo. No caso dos cães e gatos, por exemplo, o ciclo é bem mais curto. Quer dizer, um ser humano com 18 anos está na flor da idade, enquanto que um cãozinho, um gatinho na cidade, possivelmente quando chega até os 18 anos já está em final de vida. Então hoje meu vídeo vai ser sobre isso. Faz uma semana, hoje, que eu perder não é bem a palavra, mas que a minha querida gata Lili se libertou de um corpinho cansado de 18 anos. Mas esse último ano com ela foi um ano de muito aprendizado em relação ao final de vida. Como a gente pode lidar com o animal idoso, sabendo que assim como os seres humanos, eles têm a musculatura que começa a diminuir, eles têm os sentidos que começam a diminuir, muitos ficam surdos, alguns perdem os dentes, eles têm também uma coisa que a gente pensa que só ser humano que tem, né? Muita gente não sabe que o animal pode ficar senil também, literalmente perder a cabeça, né? Ficar se sentir perdido, esquecer que acabou de comer e pedir mais comida, esquecer como usa, por exemplo, no caso de um gato, uma caixinha de areia, né? Ou um cachorrinho que chora durante a noite, coisa que nunca fez durante uma vida inteira, mas idoso começa a fazer isso porque se perde, esquece onde fica a própria cama. Então, viver esses momentos de final de vida com o animal, a gente passa por sentimentos muito variados em relação a isso. Entre tristeza, entre desespero, entre aquele momento de impaciência, porque às vezes a gente perde a paciência quando tem que limpar um xixi fora do lugar, por exemplo, ou quando a gente quer dormir, esse animalzinho está chamando a gente, gritando muito durante a noite. Tudo isso que muitas vezes a gente passa e aceita de uma maneira mais simples quando é um ser humano, quando é com um animal não humano a gente fica meio desnorteado, meio confuso. E para esse animal também é uma mudança muito grande, assim como para todos os membros da família, né? Os outros animais que nós temos em casa, os outros seres humanos. E lidar com esses momentos não é fácil, a gente sabe disso. Mas existem ferramentas que ajudam a gente a lidar isso de uma maneira melhor. Não que elas vão resolver a situação, mas elas vão melhorar nossa qualidade de vida, porque a gente sabe que a velhice, o final de vida chega para todos, mas a gente tem a opção de ter qualidade de vida ou de não ter. Então, nessas horas, uma ferramenta que ajuda muito a ter qualidade de vida são os florais. Por que os florais ajudam nisso? Os florais vão resolver o caso da senilidade? Não vão resolver. Mas eles vão ajudar o animal a se sentir menos perdido, menos inseguro. Eles vão ajudar tanto o animalzinho como o tutor a se sentirem mais equilibrados em relação a uma mudança de situação. Afinal de contas, o final de vida no animal, ele perde a mobilidade, ele já não tem aquela agilidade de um filhote ou de um animal adulto. O floral vai ajudar também a aliviar as tensões tanto dos tutores como dos outros animaizinhos da casa e do próprio animal que está em final de vida. E também vai nos ajudar a nos preparar para a partida desse animal. Né? E tudo isso pode ser suavizado com a ajuda dos florais. Se você está numa situação dessa, o floral vai poder te ajudar. Não vai trazer o seu animal de volta, não vai trazer a juventude dele, mas vai suavizar os seus sentimentos, os sentimentos desse animalzinho. Vai nos ajudar a lidar melhor com a situação. Não vai fazer, em momento nenhum, o floral vai mudar a maneira de ser da pessoa ou do animal, mas ele vai suavizar esse momento. Ele vem, o floral, como se fosse um abraço quentinho,
para nos acolher. Um momento tão delicado da nossa vida, da vida da nossa família humana e não humana. Por isso, então, eu estou deixando esse vídeo hoje para vocês, não para falar de uma maneira triste, de uma maneira dolorida, né, das saudades que sempre existe quando a gente está sabendo que vai perder em breve, né, um membro da nossa família, mas para nos ajudar a entender que esse ciclo é importante, todos nós vamos passar por ele num momento ou outro da nossa vida, e por que não passar de uma maneira mais suave, sem nos anestesiar, de uma maneira consciente do que está acontecendo em volta da gente, mas de uma maneira saudável. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu sou a Ju Marques, terapeuta holística, trabalho com florais e outras técnicas para ajudar tanto os animais como seus tutores. Qualquer dúvida pode me escrever, a gente pode escolher uma fórmula ideal para cada um de vocês da sua família. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha. E em breve farei outros. Muita gratidão por ter me assistido até o final e até a próxima.